E se eu te dissesse que existe uma máquina gigantesca que produz trilhões de litros de água do nada e controla o clima de um continente inteiro? E que sem ela, cidades a milhares de quilômetros de distância entrariam em colapso? Essa máquina existe, está funcionando agora mesmo e se chama Floresta Amazônica. Mas não é só uma floresta. É uma fábrica de chuva viva que bombeia mais água para a atmosfera do que o maior rio do mundo. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai te fazer entender por que o destino do planeta depende dessas árvores. Fica comigo. Quando pensamos na Amazônia, imaginamos apenas árvores, animais exóticos e povos indígenas. Mas a verdade é muito mais impressionante. A Amazônia é o maior sistema climático vivo do planeta. Ela não apenas reage ao clima, ela cria o clima. A floresta funciona como um gigantesco ar-condicionado natural, uma bomba d'água atmosférica e uma usina de produção de chuva que opera 24 horas por dia. Aqui vão alguns números de explodir a mente. Uma única árvore amazônica pode bombear até 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Multiplique isso por 390 bilhões de árvores, e você tem a Amazônia evaporando mais água do que o rio Amazonas despeja no oceano. Isso mesmo. A floresta coloca mais água no ar do que o maior rio do mundo coloca no mar. E essa água não fica parada. Ela viaja milhares de quilômetros como rios voadores invisíveis, levando chuva para o Brasil inteiro, Argentina, Paraguai, e até influenciando o clima global. Mas como exatamente funciona essa fábrica de chuva? Tudo começa com a evapotranspiração, um nome complicado para um processo genial. As árvores da Amazônia sugam água do solo através das raízes e a liberam pelas folhas em forma de vapor. Esse vapor sobe, encontra massas de ar quente e forma nuvens gigantescas. Mas aqui está o truque. As árvores não liberam apenas água pura. Junto com o vapor, elas soltam compostos orgânicos que funcionam como sementes de nuvens. Minúsculas partículas que ajudam gotículas de água a se agruparem e formarem chuva mais facilmente. É como se a floresta injetasse ingredientes secretos para turbinar a produção de nuvens. E tem mais. Quando essa água evapora, ela leva consigo a energia do sol armazenada. Essa energia aquece a atmosfera e cria correntes de ar ascendentes que funcionam como uma bomba gigante, sugando ar úmido do Oceano Atlântico para dentro do continente. Aí entra o fenômeno dos rios voadores. Essas massas gigantescas de vapor d'água viajam a 3.000 metros de altitude, transportando umidade da Amazônia para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Cientistas estimam que esses rios invisíveis transportam cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia, mais água do que o próprio rio Amazonas. E quando esses rios voadores encontram a Cordilheira dos Andes, eles são barrados, a água condensa e cai como chuva, alimentando toda a agricultura brasileira. Agora você deve estar pensando, ok, mas isso afeta só a região, né? Errado. A Amazônia influencia o clima do mundo inteiro através de um efeito dominó climático impressionante. Primeiro, localmente, sem a floresta bombeando umidade, a própria Amazônia viraria um cerrado ou até uma savana seca. Estudos mostram que se perdermos mais 20 a 25% da floresta, ela atinge um ponto de não retorno, um colapso irreversível, onde ela mesma não consegue mais se sustentar. Mas os efeitos vão muito além. São Paulo, a maior cidade do Brasil, depende das chuvas que a Amazônia envia. Entre 2014 e 2015, São Paulo enfrentou a pior crise hídrica da história. Sabe por quê? O desmatamento na Amazônia reduziu os rios voadores. Menos árvores, menos evapotranspiração, menos chuva no sudeste. Reservatórios secaram. Houve racionamento de água, crise energética, tudo conectado à Amazônia. E tem mais. A floresta estoca cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono. Se ela morrer, todo esse carbono vai para a atmosfera, acelerando brutalmente o aquecimento global. Desmatar a Amazônia também altera padrões de temperatura que afetam monções na Ásia, secas na África
e até furacões nos Estados Unidos. A Amazônia não é um problema brasileiro, é um termostato global. E aqui vem a parte assustadora. A Amazônia está mudando, e não para melhor. Dados recentes de satélite mostram algo alarmante. Partes da Amazônia já não absorvem mais carbono. Elas estão liberando carbono. Isso significa que trechos da floresta viraram fontes de poluição em vez de pulmões do mundo. Como isso é possível? Desmatamento, queimadas, mudanças climáticas e a fragmentação da floresta estão estressando o ecossistema. Árvores morrem mais rápido, incêndios se espalham mais facilmente, as estações secas estão mais longas. E quando você corta árvores, não está apenas removendo madeira, está desligando bombas d'água. Menos árvores significa menos evapotranspiração, menos nuvens, menos chuva, solo mais seco e mais vulnerável ao fogo. É um ciclo vicioso mortal. E tem algo que poucos falam: a savanização já começou. Nas bordas da floresta, onde o desmatamento é intenso, cientistas observam áreas entrando em transição para cerrado. A temperatura aumenta, as chuvas diminuem, espécies da floresta morrem e são substituídas por vegetação de savana. E essa transformação pode se espalhar como um câncer florestal. Modelos climáticos prevêem que em 50 anos metade da Amazônia pode virar savana se não agirmos agora. E quando isso acontecer, não tem volta. É game over climático. Mas não é tudo desgraça. Ainda dá tempo de reverter, e já existem soluções acontecendo. Primeiro, desmatamento zero. Parece óbvio, mas precisamos parar de cortar árvores ilegalmente. Tecnologias de satélite já permitem fiscalização em tempo real. Empresas e países estão criando acordos de desmatamento zero em suas cadeias produtivas. Se os consumidores pressionarem, funciona. Segundo, reflorestamento inteligente. Não basta plantar qualquer árvore. É preciso restaurar ecossistemas completos, com diversidade de espécies nativas. ONGs e empresas já plantaram milhões de mudas usando drones, técnicas de regeneração natural e envolvendo comunidades locais. E funciona. Florestas regeneradas começam a bombear água novamente. Terceiro, valorizar a floresta em pé. Os povos indígenas protegem 80% da biodiversidade mundial, ocupando apenas 22% das terras. Seus territórios têm taxas de desmatamento 10 vezes menores que áreas não protegidas. Apoiar as comunidades tradicionais é a estratégia mais eficiente de preservação. E você, o que pode fazer? Consuma de forma consciente. Carne, soja e madeira estão diretamente ligadas ao desmatamento. Apoie empresas sustentáveis, pressione seus políticos, doe para ONGs de preservação e, acima de tudo, espalhe conhecimento. Quando as pessoas entendem que a Amazônia fabrica a chuva que cai na sua cidade, que enche os reservatórios e irriga as plantações, a preservação deixa de ser coisa de eco-chato e vira sobrevivência. Então, conseguiu entender a dimensão do que estamos falando? A Amazônia não é só uma floresta bonita, é a maior máquina climática do planeta, uma fábrica de chuva que mantém continentes inteiros funcionando. Cada árvore é uma bomba d'água, cada hectare é uma usina de clima. E estamos literalmente desligando essa máquina árvore por árvore. A boa notícia? Ainda dá tempo. A natureza tem uma capacidade incrível de regeneração se dermos uma chance a ela. Mas a janela de oportunidade está se fechando rápido. Não podemos esperar que governos e empresas ajam sozinhos. Cada um de nós tem um papel nessa história. Se este vídeo abriu seus olhos para a importância vital da Amazônia, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre ciência, meio ambiente e o futuro do nosso planeta. E agora eu quero a sua opinião sincera. Se fosse comprovado que preservar a Amazônia é mais lucrativo a longo prazo do que desmatar, através de créditos de carbono, bioeconomia e serviços ecossistêmicos, por que ainda priorizamos modelos destrutivos de desenvolvimento? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos debater isso. Até o próximo vídeo. E lembre-se, proteger a natureza é proteger a nós mesmos.